Uma boa noite a todos. Hoje, 29 de setembro de 2025, daremos início à 30ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público presente. Vereadora Dier Pires. Presente. Vereador Amarildo. Presente. Vereador Tom. Presente. Vereador Heitor. Presente. Vereador Gerson. Vereador Beto, presente. Vereador Itamar. Presente. Vereador Magário. Presente. Vereador Jefferson Pécuri. Vereador Marcelo. Vereador Aquino. Presente. Vereador Tafarel. Presente. Vereador Chavico, ausente. Havendo um número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a leitura do expediente do Executivo. Ofício número 81 de 2025, Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2297 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, total ou parcialmente das outras providências. Ofício número 84 de 2025, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2300 de 2025, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da lei número 2266 de 2024, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e das outras providências. Ofício número 85, de 2025, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2301, de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial alterando o PPA, LDO e LOA de 2025 e das outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Anunciamos a presença do vereador Chavico no plenário. Ofícios 81, 84, 85/2025 encaminho às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de lei número 78 de 2025, do vereador Jefferson Pécuri Viana, institui e inclui no calendário oficial e datas de eventos do município de Registro a Semana do Hip Hop, o Dia do Movimento Cultural do Hip Hop e o Dia Municipal do Rap Nacional e das Batalhas de Rimas e das outras providências. Moções. Moção 104 de 2025 do vereador Itamar Xavier, moção de aplausos aos senhores Rafael da Silva e Juliano Giovanni Novi, conselheiros titulares do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, pelo relevante trabalho realizado em defesa da valorização dos técnicos industriais e pelo compromisso em representar com honra a cidade de Registro em toda a região do Vale do Ribeira. Moção 113 de 2025, do vereador Everton de Oliveira Adorno e Jefferson Reginaldo Magário, moção de aplausos ao atleta Alexander Leite Faria, de apenas 12 anos, aluno da escolinha do judô Mauro Sakai, no Polo Centro Multiuso, localizado no bairro Bloco B, por representar o Brasil no Open Argentina de Judô Inclusivo, realizado entre os dias 22 e 24 de agosto, em Buenos Aires. Moção 140 de 2025, do vereador Jefferson Pécuri Viana, moção de apoio às medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde, que garantem o acesso à mamografia no SUS e às mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas da doença, ampliando a faixa etária de rastreamento até os 74 anos. Indicações. Indicação 1240 de 2025, a indicação 1289 de 2025. Secretário, só peço para retirar da ordem das indicações a 1252, fazendo um favor. Pela ordem, vereador, 52. Retirada a indicação 1252. Então, de 1240 até a 1289, está no portal da Câmara para toda a população que quer. Projeto de lei 78/2025, encaminho
As comissões permanentes, moções 104, 113 e 140/2025, encaminho para a ordem do dia. Indicações 1240 a 1289/2025, com exceção da 1252, retirada aqui pelo vereador Tom Adorno, à disposição da população em geral no nosso portal. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 68, 2025, que institui a política municipal de apoio aos cursinhos populares no município de Registro e das outras providências de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jefferson Pécori Viana, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Projeto de decreto legislativo número 03 de 2025, que concede título de cidadão honorário de autoria da mesa diretora, pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Moção de aplauso número 104 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Itamar Paulo Xavier. Senhor secretário, acho que está colocado do outro dia ali, salvo engano. Acho que não está, o que o senhor está falando não é o que está ali na projeção. Isso foi da sessão passada, não foi, vereador Tom? Tá bom. Pode continuar a leitura, vereador. Moção de aplausos número 104 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Itamar Paulo Xavier, aos senhores Rafael da Silva e Juliano Giovanni Novi, conselheiros, titulares do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, CRT, pelo relevante trabalho realizado em defesa da valorização dos técnicos industriais e pelo compromisso em representar com honra a cidade de Registro e toda a região do Vale do Ribeira. Moção de aplausos número 113 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Everton de Oliveira Adorno e Jefferson Reginaldo Magário, ao atleta Alexandro Leite Faria, de apenas 12 anos, aluno da Escolinha de Judô Mauro Sakai, no Polo Centro Multiuso, localizado no bairro Bloco B, por representar o Brasil no Open Argentina de Judô Inclusivo, realizado entre os dias 22 e 24 de agosto, em Buenos Aires. Moção de apoio número 140 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jefferson Pécori Viana, às medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde que garantem o acesso à mamografia no SUS às mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas da doença, ampliando a faixa etária de rastreamento até os 74 anos. Projeto de lei 68/2025, projeto de decreto legislativo 3 de 2025, moção de aplauso 104/2025, moção de aplauso 113/2025 e moção de apoio 140/2025, encaminho para a ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Amarildo. Senhor presidente, colhido aqui as rúbricas necessárias, encaminhamos 2 projetos de lei para regime de urgência especial, o projeto de lei 2298 e o projeto de lei 2301, com as rúbricas necessárias. Temos aqui um pedido de urgência especial apresentado pelo líder de governo, vereador Amarildo Simone. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir vista no projeto 2298, de acordo com o regimento. – 2298. Se tudo bem pelo líder, eu nem apresento para votação. De acordo com o regimento, eu pergunto para o jurídico da casa, de acordo com o regimento... Ok, mas como ele apresentou, votação, não está na ordem do dia e ele apresentou um regime de urgência. Se quem apresentou tiver de acordo, eu já nem apresento ele para votação, eu só voto um. Então, é porque ele está com as rúbricas necessárias para poder ser votado em regime de urgência. A dúvida do Marcelo, e é bom que esclarecer aqui, ele está falando
que o município exigirá das concessionárias que fizerem intervenção no pavimento asfáltico a garantia de 8 anos. O Marcelo está achando que é muito. Essa lei ela está igualzinha à lei de São Paulo. A Sabesp, as concessionárias de serviços públicos que fazem intervenção no pavimento asfáltico do município de São Paulo são exigidas, a Prefeitura de São Paulo exige das concessionárias de gás, telefonia, de saneamento e qualquer uma, 8 anos, e lá pode ser 8. Por que nós temos que aceitar menos que São Paulo? Então, essa é a questão. Senhor presidente, questão de ordem aqui. Não estamos discutindo o projeto. Não estamos discutindo o projeto. Eu estou pedindo vistas do projeto. Só isso. Okay. Agora, a questão que ele falou aqui, cada um tem um ponto de vista. Tá. Eu vejo que, na verdade, está prejudicando... favorece, ao mesmo tempo, está prejudicando o município, meu ponto de vista. Então, tem que conversar melhor com os técnicos que elaboraram esse projeto. Eu vi o projeto, o artigo aí, tudo certinho. A única questão que eu acho é essa questão dos 8 anos. E preciso conversar com quem elaborou o projeto para ver qual o objetivo da questão. Eu sei, é beneficiar o município, todo mundo sabe, eu estou aqui para beneficiar o município, vereador. Mas eu não posso aprovar projetos aqui que, na verdade, lá na frente podemos ter problemas. É só isso. Por isso que eu pedi vista do projeto para mim poder discutir com o Executivo. Em consulta com o jurídico, apresentado em regime de urgência, ele vai para votação. O pedido de vistas ele fica prejudicado, nesse caso, por ser um regime de urgência. Então, ele não cabe. Se ele for aprovado... Mas o senhor não leu ainda. Não foi lido ainda. Foi só apresentado. Mas se apresentou, a gente tem que colocar em votação, segundo o jurídico. Aí, se for aceito em votação para que ele vá para a pauta, aí o pedido de vista não cabe. Então, vou colocar aqui o pedido de vistas do vereador Amarildo em votação. Não, pedido de urgência do vereador. Pedido de urgência, desculpa. Só, senhor presidente, só para corroborar com a discussão, o artigo 242 diz que o pedido de vista pode ser feito a qualquer projeto em regime de tramitação ordinária. Então, esse não seria uma tramitação ordinária. Perfeito. Vereador Marcelo Comerão, por isso. Então, projeto de lei 2298 e projeto de lei 2301/2025, apresentado aqui em regime de urgência pelo líder de governo, coloque em votação. Os favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia projeto 2301 e 2298. Projeto de lei número 2298/2025 altera e acrescenta dispositivo à lei número 1208/2011, que dispõe sobre a restituição total ou parcial do orçamento ou pavimento de via pública pelas empresas concessionárias de serviços públicos no município de Registro e das outras providências. Autor Executivo Municipal. Projeto de lei número 2301 de 2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2025 e das outras providências. Autor Executivo Municipal. Então, incluído na ordem do dia, projeto de lei 2301 e 2298/2025. Temos aqui hoje uma inscrição prévia para uso de tribuna livre, a senhora Pamela Regina Silva Cabral, que tratará do assunto Histórias do Colombo Peropava e Importância no Município, Melhorias para a Comunidade. Peço aqui ela, adentre. Jefferson, abra o plenário para ela. Boa noite, Pamela. Antes de você usar a palavra, gostaria de passar e ler a lei do artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte. 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados à partes. E 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara.
A partir desse momento, você tem 10 minutos. Pode ficar à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Pamela, sou da comunidade quilombola do Peropava, que fica no município de Registro, e eu vou estar fazendo a leitura das minhas anotações aqui, tá? Os primeiros moradores do quilombo Peropava chegaram por volta do ano de 1850 e habitaram as margens do ribeirão Mucafre, seu José Francisco Alves e sua esposa Lúcia Maria do Espírito Santo, e Chico Alves e sua esposa Rosa, considerados escravos libertos que buscavam melhores condições de vida. Após 6 anos de estudo, nossa comunidade recebeu o título de reconhecimento oficial como uma comunidade de quilombo, pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, em 2011. No ano de 2014, conquistamos a certidão de autodefinição como quilombola pela Fundação Cultural Palmares. Ressalto que é a única comunidade no município de Registro, quilombola. Em 2005, foi formada a associação que gere o nosso território desde então, para lutar e buscar melhorias para a nossa comunidade. Nossos ancestrais deixaram como principal objetivo a luta e a resistência para conseguir melhorias à nossa comunidade. Atualmente, a nossa comunidade possui 28 famílias que sobrevivem da agricultura e trabalham como empregados em fazendas próximas à nossa comunidade. Nossa luta é diária e nós precisamos de vereadores que trabalhem juntos conosco, para uma comunidade melhor de se viver e que os jovens tenham esperança de que ficar na comunidade será melhor do que sair fora dela. Precisamos de melhoria nas estradas, no saneamento da falta de água, na saúde, saúde da mulher, educação, acesso à internet e, principalmente, a titulação definitiva do nosso território. Gostaria de expor e agradecer, que nessa mesa alguns vereadores têm contribuído com a nossa comunidade, mas que, na medida do possível, façam algumas visitas mais frequentes à nossa comunidade, para um acompanhamento de perto, pois nós precisamos de mais atenção do poder público para a efetivação de políticas públicas à população negra. Ao vereador Jefferson Magário, ao vereador Beto e ao vereador Itamar. Em nome da nossa comunidade, eu agradeço esses vereadores que eu citei. Desde já agradeço o momento de fala e agradeço aos nossos ancestrais pela lição de lutar e resistir. Aproveito para ler um poema de autoria da escritora quilombola de nossa comunidade, Andréia Regina Silva Cabral. Há lideranças e lutas quilombolas. Antigamente, à noite se acendia um lampião para iluminar e a água era retirada direta no poço. Hoje tem luz e água encanada, mas foi muita dificuldade enfrentada. Ainda existem lutas, algumas melhorias conquistamos, mas ainda há o que se esmerar. Precisamos de água, pois nos tempos quentes os poços secam, e também é necessário mais terra para plantar. Ninguém sabia que Peropava era um quilombo. Um dia foi feito um estudo e a comunidade foi reconhecida enquanto quilombola. Foi uma linda descoberta que veio ainda com mais desafios. Muitos direitos nos são negados e só com luta granjeamos. Lideranças quilombolas perseveram diariamente para a garantia de direitos na comunidade. A liderança quilombola, com maior preponderância, é das mulheres. Ser líder é um ensinamento passado de geração para geração, herança de nossos antepassados que lutaram para continuarmos lutando. E quanto à demanda pelo título definitivo do território da comunidade, esta precisa estar organizada por meio de uma associação. Deste modo, luta-se diariamente por educação, acesso com manutenção das estradas, desenvolvimento comunitário e a titulação das terras, como garante a Constituição, direitos básicos como acesso à água potável, e assim muitos outros direitos a reivindicar. A sociedade nos invisibiliza, de todas as formas quer nos apagar, como se não fôssemos gentes. Nós temos que ser respeitados, assim como todas as pessoas precisam e devem ser respeitadas. O racismo que se manifesta de diversas formas é enraizado. É triste que atitudes como essas, que desumanizam, ainda existam. O racismo existe e persiste e é preciso, portanto, preveni-lo, combatê-lo todos os dias. Não podemos nos furtar. A luta antirracista tem que ser de todos e cotidiano para humanizar. Sim, a nossa história do povo quilombola tem que ser descongelada, debatida e conhecida. O passado e a atualidade. Muito obrigada. A gente agradece, Pamela.
Sua voz será ouvida aqui pelos outros vereadores que ainda não foram visitar a comunidade. Eu, pessoalmente, ainda não fui também. E, em breve, pretendo visitá-los e todo sucesso do mundo para vocês. Obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Adier Pires. Vereador Amarildo. Presente. Vereador Tom. Presente. Vereador Heitor. Presente. Vereador Gerson. Presente. Vereador Beto. Presente. Vereador Itamar. Presente. Vereador Magário. Presente. Vereador Jefferson Pecori. Vereador Marcelo. Vereador Aquino. Presente. Vereador Tafarel. Presente. E vereador Xavier Rufino. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Iniciando pelas moções, vereador. Moção de aplausos número 104, 2025, do vereador Itamar Paulo Xavier, aos senhores Rafael da Silva e Juliano Giovanni Nuvi, conselheiros titulares do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, pelo relevante trabalho realizado em defesa da valorização dos técnicos industriais e pelo compromisso em representar com honra a cidade de Registro e toda a região do Vale do Ribeira. Coloco em discussão a moção de aplauso 104/2025. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Enfermeiro Itamar. Boa noite, senhor presidente. Mesa diretora, senhores vereadores. Juliano, é uma honra estar aqui dando uma moção de aplauso para você e para o Rafael, não só pelo que você representa lá no CRT, mas pelo que você representa, aquilo que vocês representam na cidade de Registro. Inclusive, a avenida onde você mora tem um sobrenome de vocês, Avenida Palmiro Novi. Vocês são as pessoas fundamentais para o desenvolvimento, geração de emprego da nossa cidade, faz parte da sociedade de Registro, e eu tenho muito orgulho de falar que eu conheço você e toda a sua família. É merecedor. Eu gostaria de pedir para o vereador Beto que lesse a moção, fazendo um favor. Por gentileza, Beto. Sim. Rafael da Silva e Juliano Giovanni Nuvi, conselheiros titulares do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, CRT, por intermédio da propositura de autoria do vereador Itamar Paulo Xavier, onde manifesta publicamente seus aplausos e reconhecimento, em virtude de relevante trabalho realizado em defesa da valorização dos técnicos industriais e pelo compromisso em representar com honra a cidade de Registro e toda a região do Vale do Ribeira. São conselheiros que têm se destacado pela defesa constante da valorização profissional, atuando em comissões plenárias e grupos de trabalho voltados ao fortalecimento das atribuições técnicas, à formação continuada e ao reconhecimento do papel dos técnicos como agentes indispensáveis ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil, tendo assim uma notável dedicação e contribuição em prol da categoria dos técnicos industriais, deliberada pelos seus nobres membros na sessão ordinária de 29 de setembro de 2025. Muito obrigado, vereador Beto. Falar um pouquinho do Juliano. O Juliano Giovanni Novi é técnico de mineração, trabalha no Porto de Areia em Juquiá e também trabalha com a água litoral ali do bairro Arapongal, sentido oeste. E técnico também do sistema CRT do Estado de São Paulo. Faz parte, junto com o técnico Rafael, 2 técnicos atuantes que representam essa categoria em todo o Vale do Ribeira. Parabéns a todos vocês e eu peço a todos os senhores vereadores que votem favorável a essa moção de aplausos. Muito obrigado. Coloco então em votação. Votação aberta. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação
encerrada. Moção de aplauso 104/2025, de autoria do vereador Itamar Paulo Xavier, aprovada por unanimidade com 12 votos favoráveis, ofícios conforme requerido. A pedido aqui do vereador autor da propositura, vamos conceder aqui 2 minutos de fala para o homenageado e suspender a sessão por 2 minutos também para o registro de votos. Boa noite, senhor presidente. Que eu cumprimento os demais membros dessa Casa Legislativa da cidade de Registro. Em nome do nosso querido vereador Itamar, cumprimento todos os cidadãos que estão aqui presentes, nos prestigiando nessa noite. E, para nós, enquanto cidadãos do Vale do Ribeira, é um privilégio estarmos aqui essa noite recebendo essa moção do nobre vereador Itamar. Falar um pouco do nosso conselho, é um conselho jovem, criado em 2018 por uma lei 13.639, assinado pelo presidente Michel Temer, onde a gente costuma dizer que foi a nossa carta de alforria, onde nos tirou do sistema Confeacreia, onde nos limitava as nossas atribuições profissionais e nos trouxe um conselho próprio, onde pôde aos técnicos industriais exercerem com dignidade as suas profissões e respeito. Eu e o conselheiro Juliano, a gente procura exercer com serenidade esse trabalho que a comunidade técnica nos deu o privilégio de representá-los. Assim como essa casa representa para o município de Registro, a função de conselheiro dentro do conselho é a mesma, é fiscalizar a gestão da diretoria executiva. Então, hoje, para nós, é um privilégio, é um momento de muita alegria. Representamos hoje 150 mil técnicos industriais no estado de São Paulo e que, assim como foi lido pelo nobre secretário, ajuda a girar a engrenagem econômica e social do estado de São Paulo. Então, para nós, filhos do Vale do Ribeira, filhos de Registro, é um privilégio e uma emoção muito grande estar aqui essa noite. Obrigado a todos. Moção de aplauso 113/2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador
Everton de Oliveira Adorno e Jefferson Reginaldo Magário, ao atleta Alexandro Leite Faria, de apenas 12 anos, aluno da Escolinha de Judô Mauro Sakai, no Polo Centro Multiuso, localizado no bairro Bloco B, por representar o Brasil no Open Argentina de Judô Inclusivo, realizado entre os dias 22 e 24 de agosto, em Buenos Aires. Coloco em discussão, moção de aplauso 113/2025, com a palavra o excelentíssimo vereador Tom Adorno. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, o público aqui presente. Senhor presidente, é com muita honra que a gente faz em conjunto essa moção, eu e o vereador Jefferson Magário. O nosso grande amigo Leonardo, disse que Alessandro, foi competir na Argentina, na competição, o Open Argentino de Judô Inclusivo, né? E é com muita alegria, porque a gente conhece o Alessandro desde pequeno, ele sempre participou das nossas atividades no projeto social lá no bairro, né? E ele se superou suas limitações, superou a sua vergonha, todos os desafios, foi até a Argentina representar não só a nossa cidade, mas o Brasil, e se saiu super bem. Mas, Alessandro, eu também queria deixar os parabéns para sua mãe, porque a Lucimar, toda vez ela te acompanha em tudo. Ela inclui o Alessandro em todas as competições, tudo que tiver, ela coloca o Alessandro para ele se desenvolver, para ele ter sua autonomia, para ele poder, quando crescer, saber caminhar sozinho. E faça chuva, faça sol, ela está na beira da quadra, está na beira do ginásio, está na banda, está na escola, está em toda a competição. Parabéns, Alessandro, parabéns a Cecei, parabéns a Elane, parabéns a Lucimar e sua família. Eu vejo o Léo ali, que também participou do meu projeto social, hoje já virou um homem. Então, é com muita alegria que eu faço essa singela homenagem ao Alessandro e com muita alegria faço por ser amigos de vocês, amigo da família, e é uma cria lá do nosso bairro, Bloco B. Parabéns, Alessandro, o que você precisar e eu puder ajudar, conte comigo. Continua em discussão, com a palavra o excelentíssimo vereador Jefferson Magário. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário Beto, segundo secretário Dier, nobres pares, os que estão aí via Facebook, online, e os que estão aqui na plenária. Uma boa noite a todos. Queria registrar e parabenizar o jovem Alexandro Leite Faria, de apenas 12 anos, aluno da Escola de Judô Mauro Sakai, no Polo do Centro Multiuso do bairro Bloco B, desde 2022. Recentemente, Alexandro representou o Brasil no Open Argentina de Judô Inclusivo, realizado em Buenos Aires, nos dias 22 e 24 de agosto. Com muita dedicação e técnica, ele sagrou-se campeão na categoria TEA 1 até 66 quilos. Também brilhou na competição de kata, conquistando o título com a segunda série Inagre no Kata, que esses são uma competição de golpes, né, de movimentos. Parabéns, Alexandro, que essa conquista seja o início de uma trajetória de muitas vitórias. Registro se orgulha de ter atletas que inspiram e fortalecem o esporte brasileiro. Gostaria também aqui de deixar registrado a Sansei, né, Kaori, que acompanhou, né, o Alexandro lá na Argentina, e a equipe também do pessoal do esporte, né, da Secretaria de Esporte, Jean e toda a sua equipe lá. Parabéns a todos. Essa questão aí do judô inclusivo é muito importante. O jovem Alex ele tem autismo, nível de suporte 1, e essa inclusão aqui no nosso município é muito importante, que esses projetos cada vez fiquem maior, para que outras crianças, adolescentes e adultos que tenham TEA possam ter essa oportunidade também. Tenho certeza que esse é uma das várias conquistas que virão pela frente. Parabéns. Coloco então em votação. Votação aberta. Solicito aos senhores vereadores que proceda a votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não.
Votação encerrada. Moção de aplauso 113/25, de autoria do vereador Tom Adorni e Jefferson Magário, aprovada por unanimidade com 12 votos favoráveis. Vamos suspender a sessão aí por 3 minutinhos para fazer sessão de votos. Moção de apoio, número 140 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jefferson Pécoro Viana, as medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde, que garante o acesso à mamografia no SUS às mulheres a partir dos 40 anos, mesmo sem sinais ou sintomas da doença,
ampliando a faixa etária de rastreamento até os 74 anos. Coloco em discussão a moção de apoio 140/25. Com a palavra, excelentíssimo vereador Jefferson Pécuri Viana. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha pela internet, muito boa noite. Espero que tenhamos uma sessão produtiva. Já tivemos 2 moções de aplauso muito exitosas, que reconhecem. Parabéns aos excelentíssimos vereadores que as propuseram. Senhor presidente, nobres pares, trata-se de uma moção de apoio que achei muito significativa, porque no Ministério da Saúde, até uma semana atrás, o grupo prioritário para fazer mamografia era a partir de 50 anos. E nós temos percebido, senhor presidente, com o desenvolvimento da alimentação transgênica, com os hormônios na comida, que havia índices de câncer para além dessa faixa etária dos 50 anos. Então, creio que essa decisão do Ministério da Saúde de fazer agora os exames a partir dos 40 e ampliando até os 74 anos, né, porque também a média de idade das mulheres é maior do que a dos homens no Brasil, né? A média de idade das mulheres chega a 82 anos, né? A média geral dos brasileiros é 79, as mulheres vivem mais de 80, os homens vivem 74 anos. Então, senhor presidente, isso significará o cuidado com uma gama de milhares de mulheres em todo o Brasil, de 40 anos a partir de 40. Tem até gente já falando assim, por que não a partir de 30? Eu falei assim, o ideal é que um dia cheguemos a todo momento. Mas, como é um recurso limitado ainda, creio que é uma excelente medida para a gente combater o câncer de mama. Além disso, senhor presidente, o senhor estava presente lá na reunião no gabinete do excelentíssimo senhor prefeito, com a presença do assessor do ministro Padilha, Humberto Tobé, que ele anunciou que Registro vai receber a primeira carreta de saúde da mulher do estado de São Paulo. E vão ter exames lá de mamografia, ultrassom, um atendimento durante um mês. O prefeito disse que ficará na Praça dos Expedicionários e vai ser excepcional para nós, porque vai ser de demanda espontânea. Então, a mulher que está com o exame esperando, ou que tem alguma dúvida, algum nódulo, vai estar aberto para todas as mulheres da nossa cidade. Registro, prioridade para o governo federal, recebendo de primeira mão essa notícia. Então, nem tinha planejado, porque a gente nem sabia disso, protocolei na quarta-feira, e a gente teve a notícia na quinta. Mas, de todo modo, creio que as coisas se complementam, e é uma medida que vai ajudar a gente a ter uma saúde e um SUS ainda melhor. Senhor presidente, agradeço a tolerância e, nobres pares, peço muito a solidariedade dos senhores para a gente aprovar conjuntamente essa moção. Obrigado. Coloco, então, em votação. Votação aberta. Solicito, senhores vereadores, que proceda a votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação encerrada. Moção de apoio 140/2025, apresentada aqui pelo vereador Jefferson Pécuri Viana, aprovada por unanimidade, com 12 votos favoráveis, oficie-se conforme requerido. Projeto de lei número 68/2025, que institui a política municipal de apoio aos cursinhos populares do município de Registro e das outras providências de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jefferson Pécuri Viana. Pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Coloco em discussão projeto de lei 68/2025, com a palavra o excelentíssimo vereador Jefferson Pécuri Viana. Senhor presidente, mesa diretora, novamente nobres pares, público. Esse é um projeto inspirado na vereadora Luna Zaratini, do município de São Paulo, foi eleita com mais de 100 mil votos, e também na minha própria experiência de vida. Desde 2012, eu dou aulas em cursinhos populares em Florianópolis, em Porto Alegre, no Chile, onde estive, sempre com o compromisso de devolver para a sociedade a bolsa do ProUni que recebi durante a minha formação acadêmica. E, senhor presidente, é excepcional, agora estamos com o cursinho intensivo 2025, que é apoiado pela ONG IDESC, pelos sindicatos bancários, pela CUT, pela POSP. É interessantíssimo o fenômeno social que é isso, né? Jovens
que por alguma razão, né, não têm aquela educação necessária para o vestibular, para o Enem, e que vão lá à noite, das 7 às 10, para ter mais aulas, para ter mais discussão, mais interesse. E é óbvio que se a prefeitura puder apoiar de alguma maneira, e é essa a ideia do projeto, e não cria nenhuma obrigação para a prefeitura, né, cria disposição a ajudar, diretrizes, creio que isso pode criar uma onda ainda melhor na nossa cidade para beneficiar os jovens, e não só os jovens. Nesse cursinho atual, senhor presidente, nós temos pessoas de 62 anos, pessoas de 24, 26 anos. Então, os cursinhos populares são um fenômeno que vieram para ficar e que permite aos jovens sonhar com entrar em universidades públicas, que outrora era muito difícil. USP, Unicamp, Unesp, e hoje é uma realidade, com as cotas, com o Enem e com a boa vontade de professores voluntários que trabalham pelo amor à educação, para todos, para todas, para todos, quebrando barreiras e saltando os muros da universidade. Por isso, gostaria muito que os nobres pares acompanhassem a votação favorável a esse projeto. Ele não cria nenhuma obrigação para a prefeitura, cria simplesmente o diálogo, né? Tem a iniciativa do IDESC e também tem a iniciativa que ocorre todos os anos da própria Unesp, com um cursinho lá, conteúdo da Unesp, que nos orgulha muito. Esse ano até homenageamos os professores e os alunos. Nesse sentido, senhor presidente, gostaria muito de contar com o apoio dos nobres pares para a gente aprovar esse importante projeto para a cidade de Registro. Sem mais, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Votação aberta. Solicito aos senhores vereadores que proceda a votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação encerrada. Projeto de lei 68/2025, de autoria do vereador Jefferson Pécuri Viana, aprovada por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2025, que concede título de cidadão honorário de autoria da mesa diretora. Pareceres favoráveis à aprovação no texto original. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo 03/2025. Não havendo vereadores, coloco em votação. Votação aberta. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação encerrada. Projeto de decreto legislativo 03/2025, de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade, com 12 votos favoráveis. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do decreto legislativo e posterior publicação no Diário Oficial do Legislativo. Projeto de Lei 2301 de 2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2025 e das outras providências. Autor Executivo Municipal. Coloco em discussão projeto 2301, apresentado aqui pelo líder de governo, o vereador Amarildo Simone. Não sei se o líder do governo quer falar antes. Eu só quero aproveitar aqui, e creio que, só para evidenciar que alguém pode pegar o projeto e deturpar, né, que fala sobre o baile de aniversário da cidade. Então, não é um recurso que a gente vai estar tirando dos nossos cofres para o baile, né? É uma previsão de arrecadação com todo o baile para a gente ter isso. Só para o público, às vezes pega o projeto e entende isso, para ficar claro. Exatamente. Na verdade, ele cria uma rúbrica, né, na contabilidade da prefeitura para que o Fundo Social, que já está vendendo as mesas, possa depositar esse recurso nessa conta, para já começar a pagar as despesas do baile. Então, não tem um recurso de serviço de dinheiro público, né, nesse evento. É apenas para você dar o caráter legal do evento, o caráter institucional do evento, que o dinheiro arrecadado vai ser revertido para as ações do Fundo de Solidariedade, mas não tem um centavo de dinheiro público. É oriundo da arrecadação, da venda de mesas e lugares lá no evento. Agradeço a intervenção do vereador Pécuri.
Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Solicito, senhores vereadores, que proceda à votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação encerrada. Projeto de lei 2301/2025, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade, com 12 votos favoráveis. Determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Projeto de lei 2298/2025, altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 1208 de 2011, que dispõe sobre a restituição total ou parcial do calçamento ou pavimento de via pública pelas empresas concessionárias de serviços públicos no município de Registro e das outras providências. Autor, Executivo Municipal. Votação da última matéria do dia, 2298/2025. Coloco em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Amarildo Simone. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para dirimir as dúvidas aí de quem tem, né, e o Marcelo Comerão colocou uma dúvida muito pertinente, que deve, e merece ser debatida. Esse projeto, esse projeto de lei, ele autoriza o prefeito a regulamentar por decreto, né, a reposição de pavimento em caso de intervenção asfáltica. O Marcelo Camerão fez uma indagação muito interessante, preocupado com o futuro, né? Falou, e o dia que não for mais uma empresa grande, isso não pode trazer prejuízo, já que a lei, o Código Civil, fala assim, que é 5 anos, né, a garantia da reposição asfáltica. Ocorre, senhor presidente, que no caso, em tela aqui, a principal concessionária que faz a intervenção nas vias asfálticas aqui é a concessionária de saneamento, né? E eu estava tentando dirimir. O contrato de saneamento, não existe contrato de registro com a Sabesp. Existe contrato de 345 municípios que compõem uma unidade regional de água e esgoto com a Sabesp. Então, até 2060, né? Até 2060, a Sabesp vai continuar com a concessão do saneamento em todo o estado de São Paulo, onde ela opera, que são 345 municípios de São Paulo, Santos, São José dos Campos, Presidente Prudente, né? E o município de São Paulo, nessa lei é uma lei idêntica ao município de São Paulo, né? Então, nós não podemos querer menos do que a Sabesp garante ao município de São Paulo. Se ela pode garantir ao município de São Paulo, ela pode garantir a Registro. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Hoje, inclusive, vai ser mudado a métrica de como é feito o pavimento, que a cidade fica feia. Parece que colocaram um band-aid, um esparadrapo na via pública, aí passa o carro, recalca e vai ficando. Então, a prefeitura vai regulamentar, com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas, como que será feita a repavimentação, qual o prazo, e se não cumprir, inclusive com previsão de multas, que inicia com 50 unidades fiscais do Estado de São Paulo e pode ser até mais. Apenas para dar o esclarecimento e pedir que votem favoravelmente nessa matéria. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador, professor Aquino. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar Sua Excelência, os vereadores. E o melhor caminho é esse, né? Já passei estou em vários mandatos nessa casa, e o que a gente vê é a prefeitura faz. A Sabesp, infelizmente, não sei se é falta de fiscalização da Sabesp, porque ela terceiriza um serviço que é feito, passa um ano, está tudo quebrado. Então, eu vejo o melhor caminho isso aí, exigir mesmo. Deveria ser até mais de 8 anos. Porque um asfalto tem que ser um produto durável. Tem que ser uma coisa que fica. Agora, passa um carro lá e esfarela tudo o que eles tinham colocado. E a briga com a Sabesp vinha constantemente, porque ela terceirizava um serviço
E a empresa que pegava, colocavam... Nós não temos conhecimento técnico disso, mas era um péssimo serviço prestado. Então, esperamos que, pelo menos isso, a duração desse serviço, a durabilidade desse serviço, seja um produto bom. Porque, se não for bom, ele não vai permanecer. E ele vai ter que refazer de novo. Aí, o custo para a prefeitura, que sai do nosso bolso, sai do bolso da população, não vai sair. A empresa tem que fazer do bolso dela. Obrigado, senhor presidente. Tem meu apoio. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Tom Adorno. Obrigado pela oportunidade novamente, senhor presidente. Queria só salientar que eu sou favorável ao projeto, ao líder de governo, mas deixar uma fala para o líder do governo, né? O projeto de lei ele entrou dia 5 de setembro, né? E como o líder do governo, como a gente é da bancada da base, queria só pedir para o senhor, quando tiver algum momento de regime de urgência, a gente ter prazo para a gente se reunir, conversar antes da sessão, para não acontecer o que aconteceu. A fala do Marcelo Comeron é pertinente. Ele acha que ele não concorda. Eu li e concordo, né? Mas, para a gente não acontecer esse momento aqui, que fica até ruim para nós que somos da base, alguém discordar no meio da sessão, para a gente não ter esses atritos em meio da sessão. Não custa nada a gente conversar antes. Chegou dia 5 de setembro, acho que dava tempo para a bancada da base, ou até mesmo para a oposição poder explicar, porque o regime de urgência, ele é legal, né? Mas se a gente tem tempo de tirar toda a dúvida, por que não? Por que não explicar para não acontecer esses detalhes, né? O vereador, muito pertinente a sua observação. Assim, a divergência de opiniões, mas respeitosamente, ela é natural, mesmo sendo da base, né? Hoje, inclusive, pediram para eu estar aqui às 11 horas. Eu estou cheio de problemas. Hoje, inclusive, até comentei com o Marcelo, hoje não troquei de camisa, não troquei de calça, passei em casa, peguei esse paletó e vim para cá, né? Então, peço desculpa, o senhor tem razão, né? Nas próximas, procurar adotar essa medida observadora que o senhor fez, mas não houve assim divergência, nem simplesmente são pontos de vista respeitosos que divergem em algum ponto. Com a palavra, excelentíssimo vereador Marcelo Comeron. Senhor presidente, público que está nos assistindo via web, nobres pares, o público presente aqui na plenária, uma boa noite a todos. Só esclarecer aqui, senhor presidente, eu não sou contra nada em prol do nosso município, por isso fui eleito pelo povo e eu sou favorável às benesses e os benefícios do nosso município. Sempre vou defender o nosso município. Só que nós temos que ter a paridade. Nós temos a questão da paridade. Porque existe uma lei, 14.133 de 2021, que eu até encaminhei para os senhores, sobre essa lei, é uma lei nova das licitações, que lá já diz a questão das garantias asfálticas. Como foi falado pelo vereador, o vereador líder do governo e o vereador Aquino aqui, nós temos que cobrar, o executivo tem que cobrar as empresas que executam o asfalto na cidade. Elas têm que ser cobradas. É 5 anos a garantia. Agora, o que nós estamos discutindo aqui, que nós já temos uma lei no município, até foi da época da vereadora Sandra Kennedy, que fala sobre a questão dos reparos da Sabesp. São 5 anos. Nós estamos aumentando para 8 anos. Né? Em respeito aos nobres colegas que assinaram o regime de urgência aí, lógico, nós vamos votar favorável, em respeito aos colegas, mas a gente tem que ter a paridade. A gente tem que entender, não é porque a Sabesp vai terceirizar o serviço, mas aquela empresa que vai terceirizar, ela não tem, às vezes, o poder financeiro para 8 anos ela dá garantia daquele serviço e ela lá na frente ela pode quebrar. Quem vai fazer isso são pequenas empresas. Não é, na verdade, a Sabesp, só concordando aqui, a Sabesp, na verdade, ela contrata e ela é co-obrigado, com o município também tem que ser co-obrigado. A gente tem que ser, nesse ponto, a gente tem que entender que nós estamos votando um projeto, né, que o asfalto, a empresa X fez o asfalto na cidade. Aí o cidadão pediu uma ligação de água. Vai lá, corta, como o vereador falou aqui, deixa como band-aid. Por mais que refaça aquele asfalto, vai continuar um band-aid. Só se fazer vereador, todo o asfalto. Vereador, não tem como. Se me permite esclarecimento, então, assim, vamos lá por partes. Quem é o responsável pela pavimentação? Isso está no contrato. Quando a Sabesp contrata uma empresa para ela pode fazer de forma direta
né, com os empregados da Sabesp, como antigamente era feito. Depois ela terceirizou esse serviço, ela faz um termo de referência e coloca tudo. No próximo termo de referência que ela fizer, ela vai ter que usar esse decreto que regulamenta a lei para ela colocar como termo de referência. Ela vai fazer, a empresa que for contratada, seja porque quem é responsável não é a empresa contratada, quem é responsável é a Sabesp. Para o município, não existe empresa terceirizada, para o município existe a Sabesp. Então, a regulamentação desta lei, que vai ser feita através do decreto, vai ser feita com base nas normas da BNT, e a Sabesp vai ter que se adequar a ela. E ela, nos contratos dela com a empresa terceirizada, ou ela dita o contrato, inclusive se precisar pagar mais, porque vai aumentar o tamanho da reposição, não vai ser mais band-aid, não vai existir mais esse negócio de band-aid, durex. E nós estamos votando uma lei que vai mudar completamente a forma como a Sabesp vai fazer a reposição asfáltica aqui. Né? Então, só para concluir aqui, viu, vereador Tom, no grupo, os vereadores que colocaram que tinham dúvidas, que foi o caso do Tafarel e o Beto, eu liguei. É que realmente hoje foi um dia muito atípico para mim. Né? Mas eu concordo, essa discussão é salutar, viu, Marcelo, que nos permite, inclusive, esclarecer mais. Porque, senhor presidente, veja bem, eu falo cobrar as empresas que executam asfalto, eu fiz um vídeo ali na Rua Juquiá, como todo mundo viu, a população viu, a empresa em 3 meses executou o asfalto lá, já estava todo esfarelando. A prefeitura fez o quê? Foi lá e cobrou a empresa refez o serviço novamente. Então, o Poder Executivo, através do setor de fiscalização, na hora da entrega da obra, fazer o checklist e tem que verificar. Realmente, está bom o serviço? Aceita. Não está bom? Rejeita, não faz o pagamento. Faz com que a empresa refaça o serviço antes de entregar a obra. Essa é a minha preocupação maior. Não os 8 anos, os 5 anos. Eu acho que os 8 anos aqui, nós estamos preocupados com um band-aid, como o vereador falou aqui. Né? A gente tem que preocupar na extensão geral. Eu penso nesse ponto. Tudo bem, vamos fazer para melhorar o município? Vamos fazer cada vez melhor. Mas como será esse asfalto? Ele vai refazer, vai refazer. Quantas vezes? Vai ficar um calombo, uma lombada naquele local? Vai ficar uma saliência? Como vai ficar? Tem tudo isso. Porque depois que você recorta, não é a mesma coisa. É o mesmo que você faz uma cirurgia. Senhor vereador, só mais uma vez, o decreto legislativo que vai regulamentar com as normas da BNT é exatamente para impedir que haja recalque, haja lombada, porque a Sabesp vai ter que seguir as normas técnicas. Hoje, eles fazem da forma mais econômica para eles. O que a gente vai exigir, por isso que você exige 8 anos de garantia, que se faça da forma da maior qualidade. É isso que vai aumentar. Sim, isso é importante, fazer bem feito para que dure bastante. Isso é normal. Todo serviço público teria que ser assim. Não é simplesmente só fazer por fazer porque é público. Não, tem que fazer bem feito em tudo. Tem que ser feito tudo bem feito. Vai fazer uma obra, um prédio tem que ser bem feito, vai fazer o asfalto tem que ser bem feito, todo serviço prestado para o município, vai comprar um lápis, tem que ser um lápis bom, porque está sendo pago, é dinheiro público, o dinheiro é nosso. Então, não é só para o asfalto. Então, o meu ponto de vista é esse, senhor presidente. Por isso que eu pedi vista do projeto, tentei passar mas o senhor está bem esperto aí na questão das leis aí, presidente, parabéns. E o Pécora vai atrapalhar aqui. Se passasse, a gente segurar, mas não passou. Mas então, senhor presidente, eu só penso o seguinte, eu não sou contra. Eu sou favorável, sim. Mas temos que ter a paridade. Eu não posso nem muito céu, nem muito inferno. Senhor presidente, só para concluir minha fala aqui, Por favor, vamos encerrar a discussão última. Então, normalmente, eu só discordo do regime de urgência não ser conversado antes, porém, eu discordo da opinião do Marcelo referente aos 8 anos, que eu acho que é interessante, até porque conversei com o prefeito referente a essa matéria, conversei com o Vitor Hugo, o decreto, via decreto, o prefeito vai regulamentar de uma forma que não aconteça esses absurdos que acontecem, de afundamento do asfalto, dentre outras coisas. Então, eu vou votar favorável ao projeto, mas eu discordo da gente não conversar antes, para a gente poder ouvir a opinião de todos, porque às vezes a dúvida do Marcelo não é minha, e às vezes eu posso concordar com o Marcelo. Hoje eu não concordo com a dúvida dele, mas talvez eu podia ter concordado, Mas essa é a minha fala. Uma última observação, vereador Pécora. Senhores nobres pares, os senhores sabem da minha opinião sempre que regime de urgência é a última necessidade, mas no caso, quando o líder do governo me procurou e eu li os 2 projetos, não vi a necessidade de discussões mais aprofundadas, muito embora creio que a questão levantada pelo novo vereador Marcelo Comerão tenha pertinência.
No entanto, queria acrescentar que, depois da privatização da Sabesp, nós estamos vendo o lucro deles crescerem e a responsabilidade deles diminuírem. Então, um projeto que aumenta a responsabilidade deles, eu não vejo problema. Porque, infelizmente, senhor presidente, em São Paulo, principalmente na Grande São Paulo, nós estamos vendo lá esgoto a céu aberto, demora para a recuperação de problemas na rede. Então, creio que não é uma penalização, é uma exigência de qualidade no serviço prestado pela Sabesp. Nesse sentido, creio que nós temos que estar ao lado do que melhor beneficia a população. E aumentar a garantia por esse serviço vai beneficiar mais a população, né? Entendo a pertinência do que o Marcelo coloca para as empresas pequenas, o ônus que isso pode significar nos serviços dela. Mas, de todo modo, a Sabesp tem grana suficiente para pagar bem as terceirizadas que eles contratam. Então, nesse sentido, vou votar favoravelmente, senhor presidente. Coloco, então, em votação. Solicito aos senhores vereadores que proceda a votação no sistema eletrônico. Os favoráveis votem sim, os contrários votem não. Votação encerrada. Projeto de Lei 2298, de autoria do Executivo Municipal, aprovada por unanimidade, com 12 votos favoráveis. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em explicação pessoal. Nobre vereador Marcelo Comeron. Com a palavra, excelentíssimo vereador Marcelo Comeron. Senhor presidente, nobres secretários, nobres pares, público presente aqui no nosso plenário, o público que está nos assistindo via web, uma boa noite a todos. Hoje, senhor presidente, quero ser bem sucinto aqui, bem rápido na minha fala, senhor presidente. Eu estou um pouco rouco, porque esse final de semana eu animei 2 bingos aí, um lá em um jantar em prol do GPA, que está precisando muito da situação financeira, está passando crise financeira, e teve um jantar beneficente, e eu estive lá animando o bingo. E também teve aquele menino, aquela criança, Yuri, teve no domingo também, lá no Clube Banespinha, onde eu animei um bingo lá, para um beneficente também, arrecadação, para que esse menino possa fazer os tratamentos que ele precisa. Mas, senhor presidente, hoje eu venho aqui a esta tribuna mais para falar sobre o cemitério. Quero falar sobre o cemitério aqui da nossa cidade. Não sei se os nobres pares acompanharam e viram que foi publicado no Diário Oficial do município, no dia 15 agora, foi publicado o edital 1491, né? O primeiro edital, aliás, número 001/2025, a edição 1491, onde estão, na verdade, chamando os proprietários dos terrenos da quadra Y do município para que façam, dentro de 30 dias após a publicação desse edital, dessa publicação desse edital, 30 dias para que procure a administração do cemitério, ali na Rua da Saudade, para que faça o mais breve possível, apresente a documentação necessária para que possa fazer a regularização. Se ele não comparecer nesse período, vai dar como devolutivo. O que é isso? A pessoa está abrindo mão do terreno ali do cemitério. Após isso, a prefeitura pode fazer um chamamento, onde nesse chamamento, o proprietário que venha adquirir aquele terreno, o anterior será tirado os restos mortais e levado para o ossário.
Então, eu estou aqui, na verdade, não estou criticando, estou apenas trazendo essa informação para a população que tenha terreno lá na quadra Y, corram atrás, porque está faltando o quê? 17 dias para que faça a regularização. Porque passou desse prazo, é devolutivo. E sendo devolutivo, é do município. E sendo do município, ele vai tirar os restos mortais e vai para um chamamento, para um novo arrendamento perpétuo para aquele cidadão. Então... A parte, vereador. A parte. Não tem a parte, mas eu autorizo. Eu entendo, senhor presidente, que o prazo é muito curto. Não posso conceder, professor. Então, senhor presidente, desculpa, vereador, na liderança você já pode comentar, né? Então, o objetivo desse edital aí de chamamento que aconteceu agora é a regularização dos jazigos em situação de abandono, sem registro ou irregularidades. As pessoas que entrarem nesse edital lá, podem verificar lá as fotos, as fotos dos jazigos que estão para ser regularizado. Tem jazigo lá que você vê que está conservado, a pessoa está cuidando. Ou a pessoa não tem acesso às informações, ou o cidadão acha que isso não vai para frente, mas pode ter certeza que vai ficar com problema no futuro. Pode ter problema no futuro. Então, eu aqui oriento que a população que esteja nos assistindo vai atrás, procure o setor de administração lá no cemitério, para que regularize o mais breve possível. E tem uma lei 38 de 1949 aqui no nosso município, que regulamenta os serviços dos cemitérios municipais, a concessão, a manutenção, conservação e a renovação. A regularização visa garantir a ordem, o respeito e a gestão adequada do espaço público. E hoje, nessa quadra Y, tem 86 casos que foram identificados que estão irregulares. 86 da quadra Y. Então, tem 55 que estão abandonados, tem 19 terrenos vagos, tem 3 terrenos vagos somente no corredor, tem 5 espaços livres e 4 jazigos sem título. Não tem nominado lá o nome do falecido. Então, esse procedimento aí está lá para regularização, está nesse edital. Então, a população, proprietário, que tenha terreno na quadra Y, aqui no cemitério da Rua da Saudade, tem 17 dias para procurar a administração e regularize. E eu vou deixar até aqui o telefone do setor administrativo do cemitério lá, 3822-1754, e também tem o WhatsApp, que é o 99772-1294. Então, senhores proprietários de terrenos na quadra Y, vá procurar o setor de administração e verifique se seu terreno está na questão de para essa regularização. Senhor presidente, por hora é só. Eu aqui estendo uma boa noite a todos e uma boa semana. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Novo vereador Amarildo Simoni. Com a palavra, excelentíssimo vereador Amarildo Simoni. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste pela internet, aqueles que nos acompanham aqui pela galeria, ser relativamente breve hoje, né? Gostaria de agradecer o Rotary Clube de Registro e ao prefeito Samuel, que recebeu na semana passada a governadora Diva Prado como hóspede oficial aqui do nosso município. Eu tive na reunião lá bastante interessante, uma reunião que teve uma apresentação, inclusive teatral, de um aluno da AME lá, apresentando uma peça do Conca, da fantástica fábrica de chocolates. Fiquei impressionado com aquela apresentação. Diante disso, quero parabenizar
a professora Zilá Gebrim, que trabalha com aqueles jovens voluntariamente, com aula de inglês, de teatro e de música. Então, parabéns aí à professora Zilá Gebrim, parabéns àquele aluno, parabéns à posse da governadora Diva Prado, que esteve aqui em registro. Senhor presidente, eu queria, aproveitando novamente a pegada aqui do vereador Marcelo Cameron, que está falando para o público aí, esse mês, no último mês, houveram 500 faltas em exames e consultas com especialistas no município de Registro. Creio que todos os vereadores aqui são demandados por pessoas que nos procuram, às vezes que precisam de uma consulta, precisa de um especialista, oftalmologia, ortopedia, e aí quando o município agenda de forma regular, pelos caminhos normais, no postinho de saúde, do PSF, essa pessoa que está agendada, falta esses exames. E aí fica aquela demanda das pessoas que não foram atendidas, porque não estão na fila. Né? Então, eu quero fazer um apelo à população de Registro, né? Porque é uma carência enorme nós termos consultas e exames com especialistas e nós perdermos 500 oportunidades em um mês. Então, gostaria de fazer um apelo à população, àqueles que utilizam os serviços da saúde municipal, né? Porque, além, você está prejudicando uma outra pessoa que poderia ter sido atendida no seu lugar. Né? E nós temos... E a demanda sempre é maior do que a necessidade. Nós temos muito mais pedidos de exame do que exames para oferecer. Então, gostaria de fazer esse apelo à população de Registro. Senhor presidente, amanhã, um grupo de vereadores dessa casa irá a Brasília acompanhar a reunião com o ministro Carlos Fávaro, né, que fez um chamamento a todos os produtores, associações e classe política do Brasil que pode ser atingida pela tomada de decisão ou não da autorização de importação de banana do Equador. Para nós, no Vale do Ribeira, será uma catástrofe. 80% da economia do Vale do Ribeira tem como base econômica a cadeia produtiva da banana. Então, eu estou indo, os vereadores, salvo engano, estão indo hoje já a São Paulo, tenho um voo amanhã pela manhã, eu estou indo de carona com o prefeito Samuel, embarcamos às 11h40 em São Paulo, a reunião com o ministro Carlos Fávaro às 17 horas, e no dia 1º, às 8 horas, nós temos uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, também, que está estendendo a mão, conhece muito bem a nossa região, né? Então, estaremos com o vice-presidente Geraldo Alckmin, também para levar essa demanda e tentar impedir politicamente essa decisão de importação de banana do Equador. Nós tivemos aqui, quero agradecer o Jefferson, o Magário, que convidou aqui o professor Wilson, que foi professor da Unesp, hoje ele está no Ministério da Agricultura e Pesca. Ele esteve aqui conosco, ele acompanha todo esse processo porque ele é o maior especialista, um dos maiores especialistas fitossanitaristas do Brasil. E ele acompanhou todo esse processo aí, judicial, ele subsidiou tecnicamente para que se fizesse a discussão do risco fitossanitário da importação da banana do Equador por conta dos riscos de doenças que existem lá passarem a vir para cá. A preocupação nossa, que eu li o processo, é que essa discussão fitossanitária ela está meio que superada. O Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura emitiu uma nota técnica falando que é muito pequeno o risco. Bom, se tem um pequeno risco, então pode ser importado. É uma decisão política, e já falei aqui da outra vez, né? Tem que ter a coragem que o ex-presidente teve de falar, não, é uma questão que não vai haver importação. Então, a gente faz um apelo aí ao governo federal, às lideranças, é uma mobilização nacional, envolvendo deputados federais, senadores, prefeitos, vereadores, produtores, pequenos produtores. O Isnaldo, que é da Cooper Central, da cooperativa, que trabalha com pequenos produtores, bananicultores, vai estar também. Então, é uma agenda muito importante para nós. Né? E agora, senhor presidente, eu tenho que falar de uma situação extremamente preocupante. E eu falei para o senhor que falaria.
Eu e o Magário, nós fomos convidados para ir à DRS, e foram 4 médicos lá, eles me autorizaram a falar o nome. Dr. Miquil Sacou, que é dentista, ele faz cirurgias em crianças com deficiência, que precisa de anestesia geral. O doutor Alceu Tabucci, que é dermatologista. A doutora Kátia Senaga, que é oftalmologista, e a única médica oftalmologista referenciada em glaucoma. E a doutora Tânia Taniguchi, se não me engano, que trabalha com a doutora Kátia. Nós queremos, semana que vem eu vou voltar a falar desse tema com mais propriedade. Nós queremos, governador Tarcísio, secretário Eleusis, que se faça uma intervenção no Hospital São João. É necessária para a sobrevivência daquela instituição. Foi mandado um documento do governo do Estado para a APAMIR, fazendo uma série de perguntas, e a APAMIR devolveu uma resposta questionando, como se eles estivessem questionando quais foram os médicos, eu já dei o nome dos médicos, quais foram os vereadores, fomos nós. Eu gostaria que a APAMIR tivesse falado assim, está aqui todos os pagamentos de todas as equipes médicas, não estamos inadimplentes com ninguém, porque eles trabalham por produção, a cada 60 dias o Estado paga, e tem médico lá que está sem receber desde fevereiro do ano passado. Eu não quero me alongar nisso aí, só estou querendo pedir, senhor presidente, senhor governador Tarcísio, secretários Eleusis, que enviem uma comissão aqui e façam a intervenção que é necessária, porque nós não podemos perder o São João. Nós não podemos perder. Não quero me estender mais, mas secretário Eleusis, governador Tarcísio, mais uma vez, vocês recuaram quando vocês interviram, quando fechou a maternidade e efetuou a oftalmologia, que, inclusive, teve uma senhora que ficou cega. Até judicializou. Tem problemas. Eu também convoco também a secretária Claudinelli para que monte uma comissão da vigilância sanitária e faça uma inspeção no Hospital São João. Ele recebe recursos do Estado de São Paulo, mas o município, do governo do Estado, da verba federal, do SUS nacional e do SUS paulista, mas o município tem a obrigação de fazer ali uma ampla auditoria sanitária pela vigilância sanitária de registro, para depois o Estado vir fazer a sua complementar. Então, teve gente aí que falou, o vereador não tem coragem de botar o dedo nessa ferida. E semana que vem, eu vou vir aqui com informações muito mais apuradas, que eu vou falar quem que está mandando ali, que não existe uma pessoa, não existe uma figura jurídica de quem está mandando no São João, não existe, que essa pessoa passou no município de Salto de Pirapora e está tendo uma intervenção lá no município de Salto de Pirapora, uma intervenção, causou um enorme prejuízo lá no Hospital Filantrópico de Salto de Pirapora, que está passando por intervenção e está pagando as dívidas todas, atrasadas, e voltou a contratar os serviços de quem eles contratavam. Então, estou falando, governador Tarcísio, mande a sua equipe aqui. O senhor falou que ia fazer e não fez. Secretário Leus, o senhor falou que ia fazer intervenção e não fez. E estão aconchambrando a situação. E a semana que vem eu vou entrar nos detalhes da conchambração, da não existência da pessoa jurídica que manda hoje na instituição. É uma coisa muito séria, muito perigosa e perigosa para a saúde pública dos nossos municípios. Pela liderança? Pela liderança, professor Aquino. Eu quero entrar nesse assunto de São João, porque foi colocado por Sua Excelência, inclusive nós fomos na reunião lá, participar, que até estava tendo impedimento por falta de uma rampa lá, no documento da secretária, a senhora Claudinelli. Outra coisa, o Marcelo também tem verificado lá, a gente está até tendo uma reunião para amanhã não, quarta-feira, em relação daqueles médicos que, em 2024, nós vamos comentar isso aqui, até está em andamento, porque a gente não gosta de falar umas coisas que estão em andamento, a discussão, né? A gente gosta de falar depois de concretizar a reunião. Está marcada uma reunião junto com o senhor
secretário da administração, o senhor Sacou, com o jurídico da APAMIR, o jurídico da Prefeitura, o Dr. Caio, na quarta-feira, às 16 horas, para tentar resolver um pagamento dos médicos que foram exonerados. Porque em 2024 foi assinado um convênio, um contrato com a APAMIR, que a APAMIR se responsabilizava no pagamento dos médicos. Só que os médicos que foram exonerados, são médicos de 2001, 2000 e lá atrás, anterior ao contrato. Então, a prefeitura, essa exoneração, o pagamento, a lei não pode ser modificada e prejudicar quem já está. Permite uma parte, vereador? Então, vai ser... Permite uma parte que eu permitir, explico isso com o maior detalhe do mundo, que eu estou muito... Hoje eu falei com a doutora Heloísa, que foi uma das médicas que foi demitida. Expliquei tudo no detalhe. Mandei para ela o termo de recuperação. O senhor me permite? Posso explicar? Só aí eu vou concluir aqui só. Os médicos não podem ser prejudicados. Tanto o serviço do mês não receberam, como também não receberam exoneração. Então, essa reunião que nós temos lá é para tentar resolver isso aí, para não prejudicar o São João, porque toda discussão que a gente aqui, que nem Sua Excelência está colocando ali, que colocar para a população, nós podemos prejudicar o São João. Então, o que nós temos que fazer? Calma, são duas discussões. Vereador, vamos lá. Para resolver isso... Me permite uma parte? Vamos fazer. São duas discussões. Aquilo que eu falei não tem absolutamente nada a ver com esses médicos. Esses médicos são da Estratégia Saúde da Família, o Programa Saúde da Família. O que eu falei ali são os médicos especialistas que têm contratos de pessoa jurídica com a APAMIR. O que o senhor está falando é de um termo de cooperação, que inclusive o senhor era o líder do governo anterior, que foi assinado em 2024, e naquele mesmo ano o senhor Nilton Hirota fez um concurso público prevendo a contratação de médicos para a Estratégia de Saúde da Família, Programa de Saúde da Família. Então, vamos lá. O termo de cooperação foi mal feito pelo senhor Nilton Hirota e foi mal... E o jurídico da APAMIR tem responsabilidade. A prefeitura não teria problema de pagar a rescisão contratual se tivesse previsão legal no termo de cooperação. Vou mandar para o senhor, tem o termo de cooperação aqui. Eu falei, expliquei isso todinho para a doutora Heloísa, falei, se vocês vão ter a reunião, vai ser infrutífera, vocês vão ter que judicializar. Se a justiça mandar a prefeitura pagar a indenização, a prefeitura paga, não tem problema, a prefeitura não está se negando a pagar. O que ela não tem é um termo jurídico, ela não tem um instrumento jurídico que garanta a legalidade do pagamento. Por isso, se fizer o pagamento por essa porcaria desse termo de cooperação que está prejudicando esses médicos, é caso de improbidade administrativa, que você não tem um instrumento legal que te dê garantias jurídicas da legalidade do pagamento. Vereador, então, estou te explicando isso com o maior detalhe. Eu tenho um termo que posso mandar para o senhor. Eu posso ser leigo em leis, mas não pode fazer um contrato 2024 que prejudique as pessoas. Não pode, isso não existe. Não é possível, porque a lei tem que vir para beneficiar, não pode vir para prejudicar. Não, mas não é lei, estou falando do termo de cooperação. Sim. A prefeitura simplesmente repassava o recurso financeiro, que era para pagamento, tirava uma taxa administrativa e repassava o pagamento dos médicos. O que faltou foi uma cláusula que falava, em caso de extinção do contrato e rescisão contratual, a prefeitura teria que repassar essa verba para honrar as obrigações com os médicos. E essa cláusula não foi colocada no contrato. No termo de cooperação. Eu entendo, Sua Excelência, mas só que nós estamos aqui no... Eu não posso fazer um contrato hoje dos profissionais que estão trabalhando lá já há muito tempo. Então, houve um erro da administração anterior e da APAMIR. A prefeitura hoje, o prefeito Samuel, a administração, eles querem uma garantia legal que possa se fazer o pagamento. Sim. Então, se houver uma decisão judicial, pague-se, a prefeitura paga, não tem problema. Tudo bem, vereador, mas tem a doutora em janeiro que foi demitida e foi pago. A doutora que saiu de São João em janeiro foi pago.
Se ela foi paga pela Pamir, não pela prefeitura. A secretária autorizou o Não, pagamento. não foi pago. Amarildo, não foi pago pela Pamir, foi pago pela prefeitura. A prefeitura pagou. E eu acho um absurdo a prefeitura repassar o recurso para o pagamento dos médicos sem nem justo, o pagamento justo. E a Pamir depois ficar com todas as obrigações, sendo que o serviço foi executado para os munícipes. O serviço foi executado nos postos de saúde. É por isso que a Pamir está nesse buraco que está até hoje. Não. Isso aí é outra coisa. Eu estou falando assim, não é por isso que a Pamir está nesse buraco, não. A Pamir está nesse buraco porque quando houve a intervenção do Consaúde na Pamir, quando foi por 2 anos, regularizou, pagou as dívidas e deixou a Pamir com 7 milhões em caixa, ela voltou a ser dilapidada novamente. Sim, vocês sabem disso. Então, assim, a questão esse problema que está sendo foi criado na gestão passada, sim, e nós temos que buscar dar apoio. Eu expliquei isso muito bem, inclusive indiquei até uma profissional advogada para subsidiar a doutora Heloísa, que me ligou. Falei até aqui, mandei o termo de recuperação, falei como a senhora deve fazer. A senhora conseguiu uma liminar, a prefeitura paga no outro dia. O que Sua Excelência está colocando são as terceirizadas, as pessoas jurídicas, os médicos, com empresa dentro do São João, que foi que a nova administração assumiu e tirou. Isso que Sua Excelência está colocando. Não. Eu estou falando com relação ao que o senhor está falando. Ali eu falei sobre isso. Lá. Aí o senhor trouxe o caso dos 9 médicos que foram... Esse assunto eu matei lá na tribuna. Aí o senhor trouxe o assunto dos médicos da estratégia de saúde da família. É isso que eu estou lhe explicando. Nós estamos votando aquele assunto da tribuna, onde Sua Excelência colocou as pessoas jurídicas. Os médicos trabalhando em condições jurídicas dentro do São João, que foram desligados do São João. Não foram desligados, doutor. Estou falando doutor Alceu, doutora Kátia, doutor Miquel, eles não estão recebendo, mas estão trabalhando. Mas eles estão contratados e não estão recebendo. Exatamente. E esse não é o problema, viu? Calma, isso não é problema. Isso aí, eles não foram lá para reclamar que eles não estão recebendo. Eu não quero entrar nesse assunto, que semana que vem eu vou vir com uma muito mais subsidiado, porque ontem encontrei com o doutor Petrônio, liguei para ele agora, ele falou, espera, que eu vou renunciar ao cargo de diretor técnico, estou protocolando um documento. O Estado protocolou um documento pedindo, já que se fala que está pago, todo mundo pago, manda tudo aqui, a relação de todos os profissionais médicos, todos os contratos que você paga, mostra, porque o Estado está repassando o dinheiro. E está vindo emenda parlamentar para lá. E não quero entrar nesse assunto, que isso aí eu vou tratar semana que vem com mais profundidade. Eu acho que nós temos que ter bastante cautela a trabalhar com isso, porque é uma instituição... Eu convido a você a fazer uma visita ao município de Salto de Pirapora para ver a cautela que teve lá e o que aconteceu com o município lá, com o hospital lá. Eu falo em relação à cautela, porque é uma instituição onde o povo está sendo atendido. Nós não podemos chegar e... Tinha um médico, o doutor Vitor, tinha um médico nesse final de semana no São João. Então, nós temos que ver a veracidade disso aí também. Porque, não estou falando que Sua Excelência está mentindo, eu estou dizendo que tem que ver a veracidade de tudo que é colocado. Porque, às vezes, nós poderemos encontrar dificuldade... Vereador, qual o problema de ter uma intervenção no São João, o Estado vir pagar... Hoje, os funcionários estão sendo demitidos, não estão recebendo a rescisão. Você falou dos casos dos médicos. Todos foram aí, centenas de funcionários demitidos nos últimos dias e não receberam. Falam para ele, entrem na justiça. Então, a questão é mais embaixo. Talvez o senhor esteja um pouquinho assim, né? Eu estou me aprofundando nessa questão. Estou me aprofundando. Então, por isso que eu estou falando isso, falando que tem que sofrer uma intervenção, que resolveria, todos os fornecedores que não foram pagos deveriam receber, botar para funcionar todos os serviços que a ortopedia não voltou, porque tem uma intervenção ética na ortopedia, porque não pagava os profissionais, e o CRM proibiu da Pamir contratar. Isso quem me falou foi o doutor Gibrim, entendeu? No dia do governador. Então, o buraco é muito mais embaixo, vereador. Então, eu na minha experiência de Câmara, nós temos que fazer uma visita, verificar, tentar ajudar, procurar o caminho da construção para ajudar. Pela liderança, presidente. Então, vamos lá. Fazer visita não resolve. Eu preciso ir com quem paga. Quem paga é o governo do Estado. Quem paga é o governo do Estado. Então, eu estou indo... Quem contrata o serviço da Pamir é o governo do Estado. É lá que eu estou indo.
Quem veio falar com a Apamir, e eu participei da reunião, foram 4 médicos lá que são contratados como PJ, e não foram reclamar que não estão recebendo. Foram reclamar do risco que nós estamos correndo. Então, não é questão de conversar. Eu nem conheço, aliás, por acaso, hoje eu conheci o Luciano, aqui no café ali. Estava com o Samuel, almocei com o Samuel dos chefes, passamos ali, o Samuel, esse é o Luciano, apresentou, não tenho nada contra ele, não conheço, entendeu? Mas eu quero que não aconteça com o São João o que aconteceu com o Salto de Pirapora. Entendeu? Não aconteça com o São João o que está acontecendo com o Salto de Pirapora. Ficou uma coisa horrível lá. Então, qual que é a melhor saída? É o que aconteceu aquela vez quando o Consaúde interviu no São João. Interviu, pagou todas as dívidas, fez todos os serviços funcionar, todas as especialidades, deixou São João de pé, funcionando, voltou a entregar para a Apamir, naquela época com 7 milhões de reais em caixa. É isso que eu quero, que Sim, o governo vereador, assuma esse compromisso. Vereador, com sua autorização, Sua Excelência, seu tempo, eu acho que o caminho seria acionar o vereador Adier, que é ligado ao governador, e podemos aprofundar essa discussão. Seria o caminho, esse é o caminho, para que a gente possa auxiliar. Uma parte, vereador? Concorda, vereador? Eu estou citando seu nome aqui, Sua Excelência, Adier, mas é com sua autorização que seria o melhor caminho para a gente resolver isso. Vereador Marcelo, teu a parte. Obrigado pela parte, vereador. Veja bem, o Hospital São João, nós temos que analisar o seguinte. Nós falamos muito em Hospital São João, mas, na verdade, algum microfone está ligado aí. Mas, na verdade, existe a Apamir. São situações diferentes. Quem gere o hospital é a Apamir. Quem recebe dinheiro do governo do Estado é a Apamir. A Apamir que contratou essa empresa hoje que está fazendo gestão. É isso que tem que deixar claro para a população. A empresa que está hoje, a São Félix, que está administrando o Hospital São João, é contratada pela Apamir. Toda e qualquer responsabilidade jurídica é da Apamir. Então, a Apamir vai responder por todos esses processos. Essa questão que o vereador levantou na tribuna aqui, que é aquele convênio que tem com os médicos lá, o município será cobrigado desde que a justiça, o advogado dos médicos entre com a representação contra a Apamir. Se a Apamir não tiver condições de provar que ela... E aí vai para o cobrigado, aí é onde o município pode ficar com essa despesa. E a questão dos contratos atuais, esses médicos que você comentou que não recebeu, ao inverso, desculpa, o que o Amarildo falou na tribuna foi a questão dos novos prestando serviço, isso, jurídico. E o vereador Aquino está falando dos médicos que foram desligados do contrato, isso, do convênio. Então, o que o vereador Amarildo comentou ali são os médicos atuais que estão comentando, estão falando que não receberam, né? Não receberam, e ninguém vai falar uma coisa que recebeu e não recebeu. Então, 100% que não receberam. Aí entra naquilo que o vereador Aquino falou. Tem que conversar, e o Amarildo falou, tem que apresentar o comprovante. Paguei, recebeu, maravilha, continua. Agora, nós temos que cobrar, na verdade, a Apamir. Nós temos que cobrar a Apamir. A Apamir sentar com a diretoria da Apamir, que continua a mesma diretoria, cobrar deles, porque eles que repassam o dinheiro para o São João, que repassam para a empresa São Félix. Essa é a questão. Nós temos que cobrar, sim, a Apamir. Agora, a questão da intervenção aí, naquela época, era outros tempos. Quando o Consaúde veio administrar o Hospital São João, eram outros tempos. Recebia subvenção fixa, que até o mês de fevereiro, janeiro, era 1 milhão, aliás, de 2024, março de 2024, era 1.600.000, que agora recebe por produção. Atendeu, recebe, não atendeu, não recebe. A produção caiu. Então, são outros tempos. E teve aqui conosco lá os vereadores, lá conversando com o presidente do Consaúde, e o que ele falou para nós? Consaúde está falido. Foi palavras dele. Consaúde. Disse que estava, bem dizer, falido, trabalhando no vermelho. Isso porque recebe 14 milhões de subvenção fixa. Porque eu falo sempre, isso se chama gestão. Como que uma empresa que está com um problema financeiro, como o Consaúde hoje, não sei se é autarquia, como que chama aquilo lá, né? Isso. Então, aí o que acontece? Ele vem administrar outra que está falida. São situações bem complexas. Vereador. Então, eu acho que tem... Só concluindo aqui, o tempo é seu. Eu acho que quem tem que achar uma solução hoje é a Apamir trazer para nós os números e falar assim, ó,
realmente não está recebendo. Isso que tem, a única coisa, é simples. Vereador Marcelo, assim, eu não estou falando para o Consaúde voltar ao Consaúde, estou falando para o Estado diretamente fazer intervenção. Tem muitos estados, tem muitos hospitais no estado de São Paulo que são geridos diretamente pelo órgão estadual. Eu não estou falando que é para voltar ao que era, eu estou falando que o Estado tem que vir aqui e fazer a intervenção, botar a equipe gestora, porque quando foi feitas as reuniões com a APAMIR na Secretaria da Saúde, de acordo com o que a diretora regional falou, ó, vocês não estão falando de gestão. A gestão de vocês é muito fraca. Essa conta não fecha porque tem um problema de gestão. Aí, por quê? No caso, na época tinha serviço de ortopedia. O senhor trabalha, produz, o governo do Estado paga para a APAMIR, mas vamos supor lá, uma cirurgia pelo SUS paulista é R$ 1.200. Só que desses R$ 1.200 de cada cirurgia, você tem que tirar a taxa da administração, taxa para pagar o instrumentista, para pagar o enfermeiro, para pagar água, luz, telefone. Então, o dinheiro caía lá dos contratos era recebido pela APAMIR dos contratos na época tinha ortopedia, oftalmologia, cardiologia, anestesiologia, ia para uma vala comum. Não tinha gestão de quanto o que o médico produziu ele vai receber e o quanto que vai tirar-se de taxa de administração para manter a manutenção do hospital e dos seus funcionários. Então, é uma verdadeira lambança que não está sendo corrigida até hoje. Por isso que o Estado tem que intervir no Hospital São João de forma direta. Chamar a auditoria lá da Secretaria de Estado da Saúde, porque não é com emenda parlamentar que está se esperando, né? E semana que vem eu vou entrar mais nesse detalhe ainda. Tá? Só para... Viu, vereador, nós temos a comissão de assuntos relevantes aqui. Temos que sentar a comissão, os 5 vereadores aqui. O senhor faz parte... o senhor faz parte da comissão, o vereador Tafarel, o vereador Pécori e o vereador Chavico. Nós temos que fazer, então, uma reunião com a APAMIR. Nós temos que fazer uma reunião, sim, com a APAMIR. Nós convocar uma reunião com a APAMIR para que ele mostre para nós o que está acontecendo, os números, se ele está repassando ou ele está repassando diretamente para os médicos, como que está sendo feito esse pagamento. Nós, junto com a DRS, nós, junto com os técnicos da DR e a APAMIR, concordo plenamente. Entendeu? Porque quem conhece as minúcias lá do repasse é o DRS. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Novo vereador Adier Pires. Com a palavra, excelentíssimo vereador Adier Pires. Bom, antes de mais nada, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço para o Rafael da Silva, o Juliano Giovanni Novi, ao nobre vereador Itamar, que fez a moção de aplauso para esses técnicos muito importantes da nossa região. Parabenizar também o atleta Alessandro Leite, o judoca, né? E a escolinha de judô Mauro Sakai, na pessoa da Kaori, um excelente trabalho na região. Só lembrar aí que não tem todos não, né? Todos não está na nossa linguagem. Mas vamos lá. Entrando na questão do São João, eu recebi esses dias atrás, aliás, já há um mês, uma médica, ela está preocupadíssima com a questão, inclusive não recebe, de acordo com a DRS, nobre vereadora Marildo, a APAMIR recebeu o recurso, recebeu o recurso, e o repasse que teria sido feito ao contratante desses médicos não foi um repasse total. É óbvio, né, que não recebendo total, não vai pagar os médicos que trabalharam total também. Doutora Adriana, né? Essa questão do Hospital São João, a APAMIR, Hospital São João, da última vez que foi falado, o hospital era para ter sido incorporado provisoriamente pelo Consaúde. A questão da situação do Hospital São João, do Consaúde, não interferiria no São João, na administração pelo governo Consaúde, /Consaúde, na questão do São João, né? E
por um caso, um motivo ou outro, não foi, viu, Amarildo? Você sabe bem o motivo que não foi dado andamento nisso aí. Mas, inclusive, o Renato Bolsonaro ajudou nessa questão, para resolver essa questão, e não foi dado seguimento. Uma pena. Foi uma pena não ter dado seguimento, porque poderia ter salvo realmente. E nós não podemos realmente ficar sem ficar sem o Hospital São João no atendimento da cidade de Registro e Vale do Ribeira. Nós não podemos ficar sem esse hospital. Eu não tinha me pronunciado nas últimas vezes sobre o Hospital São João, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Já fui, né, junto com a minha equipe, por 2 vezes no Hospital São João, não encontrei o representante legal do Hospital São João. Porém, falei com ele ao telefone, fiquei de ir novamente. Mas é preocupante, viu, Amarildo? A mesma denúncia que você tem, eu também recebi, tá? E passei também para a frente parlamentar, né, da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a qual todos os deputados estão muito atentos nessa questão, principalmente do São João. Quanto ao vereador Aquino falar aí da questão política, governamental, né, o próprio governador Tarcísio, o governador ele é muito sensível à saúde. Independente da questão, do que esteja a questão, eu desconheço da questão, viu, Marcelo, da fala que o Consaúde está falido. Tá? Se foi uma fala citada por ele, né? Sim. Eu desconheço essa fala. É óbvio que por muito tempo o Consaúde passou por dificuldades, né? O governador repassou o ano passado a monta de 12 milhões para o hospital de Pariquera, né? E não foi pouco para resolver a questão. Mas eu vou entrar em contato com o presidente do Consaúde, o prefeito Vinícius. Amanhã já vou ligar para ele, já estou até pedindo para o meu assessor para que coloque na minha lista, para poder conversar com ele, para ver quais as possibilidades do Consaúde / governo do Estado tomar conta dessa questão, sim. A intervenção, eu acredito que não, né, não sei qual que é a legalidade para ter uma intervenção do Estado em cima do São João Apamir, por se tratar de um órgão particular, né? Mas eu quero deixar aqui meu apoio ao Amarildo, que eu estou percebendo que, com embasamento jurídico, que é importante, embasamento jurídico é muito importante, como você citou. Amarildo, estou junto contigo nessa, porque o São João não pode fechar e não pode continuar do jeito que está. Quero deixar aqui bem claro que acho que todos os vereadores daqui da nossa casa têm um interesse muito grande em permanecer com o Hospital São João vivo, né? O Viva Saúde, o Vivo SUS não funciona muito aqui na nossa região. O repasse do governo federal é muito baixo para nossas entidades de saúde. Cria-se programa e continua-se as mesmas coisas. Só verificando aqui que eu pedi informação, nós temos 400 pessoas na fila da mamografia, no exame. Espero eu que esse projeto do governo federal venha para registro e nos atenda com eficiência, né, e com recursos. Ademais, quero deixar uma boa noite a todos, uma ótima semana para todos. Antes de encerrar, temos aqui 2 pedidos de 1 minuto de silêncio, que eu quero pedir para que o vereador Beto faça a leitura. Falecimento da senhora Terezinha Teles de Souza, no dia 26/9 de 2025. É assinado o vereador Heitor. E também a senhora Maria Lúcia Ferreira, falecida no dia de hoje em nossa cidade. Vereador Tafarel e vereador Heitor Sansão.
Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores na próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no dia 30 de setembro de 2025, terça-feira, às 9 horas, pela Comissão de Justiça e Redação. E no dia 2 de outubro de 2025, quinta-feira, às 18 horas, pelas demais comissões. E a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de outubro de 2025, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 20 horas e 56 minutos encerro a presente sessão.